Olá, eu sou o pastor Nilson Lima e nós estamos meditando aqui em pequenas porções da Palavra de Deus no livro dos Salmos. E eu gostaria muito que você compartilhasse isso, se inscrevesse no nosso canal e também curtisse. Isso fortalece o nosso canal e acaba sendo bênção para outras pessoas. Hoje nós vamos meditar especificamente no Salmo 102, versículo 17, que diz assim: Os meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando. Uma das etapas da vida que é bem difícil da pessoa encarar e reconhecer é a velhice, não é? O envelhecimento é um período bastante difícil para muita gente. Haja visto o tanto de cremes, não é? De cirurgias plásticas que as pessoas fazem para poder tentar retardar o envelhecimento. Mas é preciso admitir o processo do envelhecimento, inclusive da proximidade da própria morte, não é? Por que a gente vai mentir a esse respeito para nós mesmos, não é verdade? Bom, o salmista ele não se incomoda de confessar: os meus dias são como sombras crescentes. Quando o sol vai se pondo, não é? As sombras vão ficando cada vez maiores. Ou seja, ele está falando do crepúsculo, do anoitecer, quando a luz se apaga. Ele fala: eu sou como a relva que vai murchando, não é? Vai perdendo o viço e vai se encolhendo, se atrofiando até morrer. Pouco depois, ele até aborda outra vez esse assunto quando ele diz assim: eu vou me acabando como a sombra ao anoitecer. Eu sou levado pelo vento como se eu fosse um inseto. Já viram um inseto? Não tem como resistir à força do vento, não é? Isso no versículo 23 do Salmo 109. Por isso, meus irmãos, a gente percebe que o salmista, em outros lugares, ele já havia orado a esse respeito, não é? No Salmo 39, versículo 4, por exemplo, ele diz: ó Senhor, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Ele diz isso, Salmo 39. Bom, se há um fim, é porque existe um início, não é? E o salmista estava muito por dentro desse início da vida. Tudo começou, não foi no dia do seu nascimento, que ele saiu do ventre, não é? Aconteceu muito tempo antes, 9 meses antes, logo na sua concepção, na primeira multiplicação de células dentro do ventre de sua mãe. A partir daí, não é? Essa substância que ainda é informe, e aí então vai se formar o embrião, e a Bíblia diz que de forma maravilhosa ele é entretecido no ventre, sabe? Tudo isso acontece sob o olhar de Deus, não é? Até mesmo quando isso vai se completando em secreto e os pais nem sabem que estão grávidos ainda, não é? Deus já sabe de todas essas coisas. É claro que também nesse exato momento, quando começam as primeiras multiplicações de células, Deus já sabe exatamente a duração, o tempo de duração daquela vida. Sabe, meus irmãos, esse dado, que é o número de dias de uma vida humana, é registrado no livro de Deus, da qual ninguém tem acesso, não é? Mas nós, conforme nós vamos vivendo, a uma certa altura, quando a gente percebe o processo do envelhecimento chegando, diariamente se impondo, não é? Completamente diferente do período da gestação, a gente percebe pelos cabelos que começam a embranquecer, os braços que já não são tão fortes e tremem, as pernas começam a falhar, não é? A audição já não é a mesma, a visão se confunde muitas vezes, sabe? Começa a gerar em nós uma expectativa de que o fim está próximo, de que o último cordão de prata está perto de ser cortado. E aí então vai se cumprir aquilo que Deus ele deu como promessa aos homens, não é? Tu és pó e ao pó tu voltarás. Então o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Bom, aí você pode perguntar: meu Deus do céu, que devocional mais triste, não é? Não, tudo isso acontece para a gente poder ter a plena expectativa da morte em função da eternidade que virá. O importante não são o tanto de dias que eu vivo aqui, mas se esses dias eles estão sendo vividos na presença de Deus. Se eu tenho Jesus como meu Salvador, se eu reconheci Deus nos meus caminhos, e se Deus é de fato meu companheiro. E aí,
Se a morte chega cedo ou chega tarde, porque esses dias estão todos contados no livro do meu Deus, não é? O importante é eu saber que a minha vida está escondida nele. Fica com essa palavra.